aqui, né? Até o pessoal começar a entrar, né? E logo na Uhum. sequência, né? Em função do nosso tempo. Pessoal, uma boa noite a todos. É uma satisfação imensa tê-los aqui nessa noite, aqui acompanhado da nossa querida amiga, doutora Fanilda Barros, especialista em angiologia, com área de atuação em ecografia vascular. É uma honra muito grande para nós tê-la aqui para poder partilhar dos seus conhecimentos, né? Uma referência no Brasil na área de ecografia, além de profissional excelente, uma excelente treinadora, que vai muito além do que ela pegou na minha mão para me ensinar a ecografia. Então, isso é muito bacana. Doutora Fanilda, seja muito para o nosso Master Médicos tê-la conosco. Boa noite. Boa noite a todos, o prazer é todo meu, muito bom estar com vocês, além de excelentes profissionais, são grandes amigos nessa caminhada nossa da ecografia vascular. Bem, então meu papel aqui, gente, vai ser mostrar para vocês que é muito fácil identificar o nervo ciático. E por quê? Porque as varizes do nervo ciático é uma doença que é fácil de ser diagnosticada, mas ela é subdiagnosticada, muitas vezes porque a gente não procura. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar minha tela e vou fazer uma pequena e breve apresentação da parte técnica, como que a gente identifica o nervo ciático e as varizes ciáticas nos pacientes. Vocês vão ver que é simples e daqui para frente todos vão procurar essas varizes nesses pacientes. Posso compartilhar minha tela, então? Claro. Share screen, share screen. Estão vendo minha tela? Está compartilhando. Está compartilhando, né? Então, como eu falei, então as varizes que envolvem o nervo ciático, ela faz parte desse grupo de varizes não safênicas, né? Representa 1% da população geral e 10% quando a gente considera as varizes do grupo não safênico. E vejam, ultrassonograficamente, o nervo ciático é essa estrutura aqui, ó. Ela é mais ecogênica e tem esse aspecto fibrilar. Ela tem uma profundidade de 4 centímetros da pele e tem um diâmetro, né, uma espessura de 7,5 quando você avalia proximalmente e 5 milímetros, mais ou menos, quando você avalia distal. Essa é a imagem aqui, ó, em corte transverso e corte longitudinal, a gente vê esse tendão. Como é o protocolo de estudo? Muito simples. Com o paciente nessa posição, eu utilizo, então, do transdutor linear, ou posso utilizar até do transdutor convexo, pego como referência os vasos poplíteo e a veia safena parva. O nervo ciático vai ser, então, essa estrutura que está um pouco lateral à safena parva. E vejam aqui, então, eu posso ver em longitudinal essa estrutura mais hiperrefringente e esse aspecto meio trabecular. E se eu desço um pouquinho mais, eu posso ver até a divisão do nervo tibial e do nervo fibular. O tibial fica mais medial e o fibular fica mais lateral aos vasos poplíteo. Então, vejam aqui, mais uma vez, aqui, ó, mostrando os vasos poplíteo e o nervo ciático. Aqui, corte transverso, longitudinal. E aqui, então, a posição. Eu vou soltar o clipe para vocês verem, para ver que é muito tranquilo de ver. Aqui, então, os vasos poplíteo e essa estrutura aqui é o nervo ciático. Então, vamos ver? Aqui, essa estrutura é o nervo ciático, parece um favozinho de mel, tá vendo? E tem
essa estrutura aqui grande no corte longitudinal, mostrando, então, que é muito fácil de ver. Aqui, ó, mais uma vez, vasos, poplíteo e o nervo ciático aqui, ó. Aqui a parede posterior dele, aqui a parede anterior e esse aspecto trabecular. Onde eu coloco o meu transdutor? Exatamente utilizando a prega poplítea como ponto de referência e um pouquinho lateral. É bom a gente treinar os nossos olhos, toda vez que vocês fizerem o exame, treinar, procurar encontrar o nervo ciático, mesmo que seja normal, para acostumar com essa imagem, né? E as veias que acompanham o nervo ciático, elas não são visíveis em pacientes normais. A gente só vai identificar essas veinhas quando elas estiverem insuficientes. Então, vejam aqui nós temos o nervo ciático mostrando esquematicamente, e aqui essa é uma imagem do livro, mas essa imagem aqui é minha. Então, aqui está o nervo ciático com a veinha aqui. Aqui o nervo ciático, aqui o fluxo dentro das veias que estão dentro do nervo ciático. É isso aqui que a gente vê, ó, gente. Aqui está o vaso e aqui está o nervo ciático. E aqui as veias envolvendo aqui ela está dentro praticamente do nervo ciático. Vou soltar o clipe aqui, que vocês vão ver o nervo ciático com fluxo e refluxo. É pequenininho, eu vou soltar mais de uma vez para vocês verem bem. Então, aqui está o nervo ciático e o fluxo envolvendo as trabéculas desse nervo, né? E a literatura já tem isso muito claro para a gente, né? Então, ela cita aqui quais os critérios que nós temos para a síndrome de varizes no nervo ciático. A clínica, a gente vai encontrar as veias um pouco abaixo da prega poplítea, tá? Porque quando está um pouco mais acima, elas já são subfaciais. Então, elas são mais profundas, fica um pouquinho mais difícil. A gente, para ter certeza, pode fazer até o ponto, né? Apertar o nervo para a gente ver se a gente está dentro dele mesmo. Ao modo B, a gente vai identificar essa estrutura e as veias que tem um calibre de 2 a 3 milímetros. E quando nós colocamos o Collor, a gente pode ver aquele aspecto que eu mostrei para vocês, e muitas vezes a gente vê esse aspecto helicoidal. A gente faz a manobra de compressão distal e a gente pode ver a presença de fluxo e a presença, então, de refluxo. Uma coisa importante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é não confundir varizes do nervo ciático com persistência da veia ciática ou veia isquiática. Como o nome é muito semelhante, a gente vê essa confusão aí, não é infrequente a gente deparar com essa confusão. Vamos entender um pouquinho disso, então. A veia ciática, quando a gente está falando isso, e ela corre paralelo ao nervo ciático, ela é remanescente daquela formação embrionária lá atrás, quando foi a primeira veia do sistema venoso profundo, né? E que ela atrofia depois da formação da safena magna. Porém, ela só vai estar envolvendo o nervo ciático raro. Pode estar? Pode sim estar envolvendo, mas não é o mais comum. Então, é uma entidade diferente das varizes do nervo ciático. E ela acompanha mais a veia isquiática, vou mostrar a diferença aqui, as pessoas que têm a síndrome hemangiomatosa, como o Cliptrodoné, 20 a 48%. E olha aqui o que a literatura diz, é raro acometer o nervo ciático. Olha só como ela é diferente. São varizes calibrosas, veias calibrosas, subfaciais, e que muitas vezes têm origem no ponto do lique glúteo, né? E faz comunicação com a veia ilíaca, na grande maioria das vezes. Existe a classificação na literatura de três classificações. Quando essa veia isquiática ela conflui para a veia ilíaca, que é a mais comum, ela é denominada de completa. E quando ela conflui ali para a pelve, um pouco antes da ilíaca, ela é chamada de superior, e inferior quando ela fica além da pelve. Tá? Então, um caso clínico que eu vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui, que me chamou muito a atenção, essa paciente aqui, ela tinha 43 anos na época, já tem bastante tempo isso, e ela referia dor tipo ciática. Todos os especialistas que ela procurava, olha, você tem a dor tipo ciática, só que todos os exames que ela fazia para afastar as causas mais comuns de compressão do nervo ciático, que é a hérnia de disco, a compressão do músculo piriforme, eram totalmente normal. Foi por isso que essa paciente foi encaminhada para eu fazer o exame.
E o que ela tinha? Ela já tinha submetido a cirurgia de varize, então ela tinha uma safenectomia magna, e ela tinha varizes calibrosas envolvendo todo o nervo ciático. O sistema venoso profundo dessa paciente era competente e normal, e essas varizes vazavam, né, pelo ponto glúteo aqui e enrolava praticamente todo o nervo ciático. Olha aqui para vocês verem, a veia está aqui, o nervo está aqui, e fazia esse espiral no nervo ciático. Eram varizes de calibre importante, ó. Aqui em corte transverso e aqui em corte longitudinal, mostrando todo o envolvimento. Como existe uma grande parte dessas veias que estão conectando com o território pélvico, nós fizemos o endovaginal dela. E olha que interessante, ela tinha a região anexial esquerda com varizes calibrosas que chegavam a quase 1 centímetro. Essa paciente não tinha síndrome de compressão. Essa paciente não fez o tratamento aqui em Vitória. Ela saiu ainda para procurar um atendimento, um esclarecimento dessa dor que a incomodava muito. Então, foi feita lá a ressonância também lombo-sacra, mostrando que não tinha compressão nervosa pelas doenças mais que comuns que comprimem o nervo ciático, né? Mas quando ela fez a ressonância do plexo sacral, foi identificado varizes pélvicas que tinham íntimo contato com as estruturas neurais. Esse é o que está exatamente no laudo. Destacam-se áreas de ectasia vascular venosa na região pélvica, varizes pélvicas, mais evidente à esquerda, que tinha íntimo contato, então, com essa estrutura neural. A opção de tratamento para essa paciente foi a cirurgia, foi videolaparoscopia, e essa paciente voltou para mim, já é antigo esse caso, tá? Voltou para mim, não melhorou 100%, mas 70% ela me falou que já estava bem, já podia trabalhar sentada e tudo, né? Então, gente, basicamente o que eu queria mostrar para vocês é que é fácil ver o nervo ciático. Eu agradeço mais uma vez a presença, o prazer de estar aqui e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Vou descompartilhar minha tela, então, para a gente assistir a aula do Dr. Hover. Acabamos de ter essa aula maravilhosa da doutora Fanilda, uma das referências nacionais na ultrassonografia, uma pessoa fantástica que trouxe aqui muitas informações que nós agora vamos dar continuidade, né, no passo a passo do diagnóstico ao tratamento, tudo o que você precisa saber para o tratamento de varizes do nervo ciático. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui? O que esse prego na parede tem a ver com varizes do nervo ciático? Então, a gente vai usar essa analogia. Imagine que a gente tem um prego na parede e eu vou tirar este prego da parede. Aí alguns vão perguntar, mas Hover, como é que eu vou retirar esse prego? Eu vou pegar com a mão e vou retirar esse prego? Aí outro vai dizer assim, não, mas existe uma ferramenta que pode me ajudar a retirar esse prego. Então nós temos um martelo, né? E alguns vão dizer assim, muitos já conhecem o martelo, sabe como se usa, né? Um excelente, um master martelo aí da Tramontina. Uns vão dizer assim, mas eu tenho que pegar pelo cabo, ou eu bato com o cabo no prego, ou eu uso a parte mais arredondada do martelo, enquanto outros vão dizer assim, tem aquela orelhinha de trás que eu posso engatar o prego ali e puxar. Fazer uma alavanca, e nesse esforço de alavanca, esse prego vai sair da parede. Então, assim, nós, tanto na medicina, como em várias situações da vida, existem problemas e situações, e existem ferramentas que nos ajudam a resolver os problemas. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenvolver habilidades para poder trabalhar com essas ferramentas em nosso benefício, né? E com o tratamento de varizes não é diferente. Por isso que a gente sempre recomenda que cada profissional aqui estude muito, esteja sempre pronto para ir atrás de novas técnicas e tecnologias, e cada aparelho tecnológico ele tem uma curva de aprendizado que vai facilitar o nosso uso e o nosso emprego em benefício dos nossos pacientes.
Então, como devemos proceder para aumentar as possibilidades do diagnóstico das varizes do nervo ciático? Então, lá na anamnese, quando a gente recebe o paciente, a gente já deve iniciar essa pesquisa, perguntando para o paciente o tipo de dor, se ele tem uma dor na coxa posterior ou na lateral da perna, ou uma dor tipo lombociatalgia, ou na lateral do pé. Então, a gente tem que pensar sempre na possibilidade desse tipo de diagnóstico. E, no exame físico, lembrar que pacientes com varizes ciáticas, eles têm varizes mais na região do ocopoplíteo, mais na parte lateral, e muitas vezes o paciente apresenta pouquíssimas varizes visíveis. Então, pode fazer uma compressão no local, simulando uma lombociatalgia. Então, tudo isso a gente tem que ter como ferramenta para ajudar a gente no diagnóstico. E, é claro, o exame de imagem, que é o principal deles aqui, que é a ultrassonografia, que vai nos ajudar, e a gente vai discorrer ao longo dessa aula sobre o emprego deste exame no diagnóstico também. Então, a gente tem que lembrar que as varizes do nervo ciático, elas fazem parte de um grupo de varizes que pertencem, classificado como refluxos não safênicos. Então, o professor Nicola Abropoulos, ele fez um estudo onde ele avaliou 835 membros em pacientes com sinais e sintomas de insuficiência venosa crônica, dos quais o refluxo não safênico foi definido como aquele que ocorre em veias superficiais que não fazem parte do sistema da safena magna ou parva. O refluxo venoso não safênico ele foi encontrado, então, em 84 membros, 10% desses pacientes, ou seja, 72 pacientes, dos quais 67 eram mulheres. Então, a prevalência do refluxo não safênico foi de 10%. 50% apresentavam refluxo nas tributárias da lateral, posterior e medial da coxa. Essas veias eram conectadas com perfurantes que se unem à veia femoral, femoral profunda e musculares da coxa. E o refluxo proveniente das veias pélvicas foi encontrado em 34%, sendo 18% das veias vulvares mediais, a junção safeno-femoral, e 11% das veias da região glútea. E as veias incompetentes do nervo ciático foram encontradas em 9 membros, totalizando 10%. Então, dos pacientes que apresentam refluxo não safênico, nós temos 10% deles são veias incompetentes do nervo ciático e 1%, então, seria do total dos refluxos nos membros inferiores. E o refluxo em veias da fossa poplítea foi encontrado em 7 membros, e o refluxo em tributários do joelho foi detectado em 3 membros, dos quais conectavam-se com perfurantes. Então, aqui nós temos as veias provenientes da região glútea, das veias glúteas, perfurante posterolateral da coxa, proveniente da região vulvar, da extremidade inferior da coxa, da fossa poplítea e perfurantes do joelho. E aqui nós temos, então, as veias do nervo ciático. Por que tudo isso é importante? Porque no nosso dia a dia, principalmente naqueles pacientes que já foram submetidos a 1, 2, 3 cirurgias de varizes ou que apresentam uma recidiva aumentada, a gente tem que procurar, a gente tem que incluir não só a pesquisa do nervo ciático, das varizes do nervo ciático no nosso dia a dia, como pensar em outras fontes de refluxo. Então, as varizes do nervo ciático, durante um período da vida embrionária, a veia ciática é a principal coletora do membro inferior. Uma veia ciática persistente resulta de um distúrbio no desenvolvimento embrionário, e quando temos um embrião de 9 milímetros, a artéria tem a principal carga de suprimento sanguíneo para o membro inferior.
esta artéria axial é um ramo dorsal da artéria umbilical primitiva. A artéria femoral se desenvolve simultaneamente com a evolução da artéria axial após o período embrionário, com o tamanho de 12 milímetros, no qual a artéria femoral aparece. Uma veia periférica axial dominante também se desenvolve durante o desenvolvimento desta artéria axial no membro. E então a falha na evolução da veia axial ou do desenvolvimento da veia femoral leva então à formação de uma veia ciática persistente. Então aqui nós temos nessa dissecção de cadáver, nós temos aqui o nervo ciático, temos o nervo fibular comum e o nervo tibial. E junto a esse nervo temos uma veia variante, que é a veia ciática persistente, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, a veia ciática persistente, ela é mais comum em pacientes com síndrome de Klippel-Trenaunay. Então, a veia ciática persistente é uma anomalia rara e frequentemente está associada com a síndrome de Klippel-Trenaunay. De 186 pacientes com síndrome de Klippel-Trenaunay que foram submetidos, dos quais, desses 186, 41 foram submetidos a angiorressonância, 20 deles, ou seja, 48% desse estudo, tinham veia ciática persistente. Sabemos que ela pode variar, de acordo com a literatura, de 20% a 40%, 20% a 50%. Se uma grande veia for encontrada nas proximidades do nervo ciático, mas não dentro de seu feixe, ou seja, próximo a ele, junto dele, mas não no interior das fibras, é chamado então de veia ciática persistente. E nesse estudo, nós temos aqui a veia ciática persistente completa, proximal e distal, e nos pacientes com síndrome de Klippel-Trenaunay foi encontrado 38% completa, 28% proximal e 33% distal. Essa rara persistência pode ser classificada em 3 variações. A completa, que origina-se na veia da região poplítea, finalizando na veia ilíaca interna e percorrendo, então, toda a coxa. Proximal ou superior, iniciando-se na parte mais alta da coxa e acabando na pelve, envolvendo apenas a porção proximal da coxa e nádega. E ela pode ser distal ou inferior, onde encontra-se na porção inferior e medial da coxa. As varizes do nervo ciático se caracterizam pela existência de varizes dentro da bainha do nervo, né? Diferente da persistência, que não está dentro da bainha do nervo. Então, é aconselhável que se faça uma exploração sistemática com um ecocolor Doppler do lado superior e lateral do losango poplíteo, na região em que o nervo ciático se divide nos nervos tibial e fibular, seguindo pela face lateral da perna, por onde passa o nervo tibiofibular. Então, veias varicosas na região posterolateral da coxa distal e perna são sugestivas de varizes ciáticas. Lembrando que muitas vezes o paciente tem sintomatologia e tem pouquíssimas veias aparentes, como nós vamos mostrar na sequência. Então, aqui nós temos o nervo ciático com varizes espiraladas dentro dele, e aqui acompanhando o nervo fibular comum, e aqui temos o nervo fibular, safeno-fibular. Geralmente esse trajeto onde essas varizes acompanham o nervo é um trajeto que ela fica subfacial. E a partir desse ponto, em alguns pontos, também ela pode soltar ou começar o surgimento dessas varizes mais superficiais, e na maioria das vezes a gente não visualiza veias visíveis, veias calibrosas, apenas microvarizes ou veias um pouco não tão dilatadas, né? Lembrar que essa posição, quando a gente visualiza algumas varizes nessa posição associada à clínica, a gente tem que ligar sempre na anteninha para fazer esse diagnóstico.
Então, as varizes do nervo ciático, elas são raras, elas são muito claras, a ultrassonografia, e quando as procuramos, então é muito importante isso, elas são muito claras, a ultrassonografia, e somente quando as procuramos, tornam-se facilmente reconhecidas. Então, aqui vem o que a gente faz para começar a fazer diagnóstico de varizes do nervo ciático. É começar a incluir na rotina da avaliação das varizes, olhar para o nervo. Então, pegar o ultrassom e todo paciente, independente dele ter queixa ou não, colocar na sua rotina, olhar o nervo, que é uma prática muito fácil, e vocês vão ver no decorrer da aula aqui como é tranquilo e fácil. Em qualquer aparelho, hoje a gente consegue visualizar o nervo com muita facilidade. Então, os pacientes com dor do tipo ciatalgia faz parte da clínica, e a dor pode ser reproduzida pela compressão com o dedo na região poplite lateral, que é um sinal patognomônico. Então, a gente faz uma pressão nesta região, mais ou menos aonde nós temos aqui o nervo fibular comum, né? E os artigos, aqui é muito importante, esse artigo ele é muito importante do Risse, porque ele fala que é uma veia sempre presente, mas nunca vista, né? Ela está sempre visível. O professor? Professor? Enzo? 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 O Enzo? Eu parei uns minutinhos para trás aí, tu quer voltar para ver onde eu parei? Para cortar? Não, mas passou muito, entendeu? Eu fiquei falando aqui, te chamando um monte aqui. Ah, mas a gente vai olhar isso aí junto? Como é que fica? Como? Eu não entendi. Como é que é? Você parou no slide. Ah, eu parei aqui, ó. Eu não sei qual o número agora. Deixa eu dar um ESC aqui. Não, perfeito. Aí você pode pegar, se você estiver começando dele, que aí a gente ajusta na edição. Ou se quiser voltar. A gente não tem como pegar, voltar, tu diz eu repetir toda ela? Você quer repetir toda a apresentação? Você acha que tem necessidade? Não, eu acho que está tudo bem. Até onde eu saí estava tranquilo. Uhum. Tá, perfeito. Então, aqui, ó, você mostra o slide 17, entendeu? Entendi. Eu me perdi no slide 18 aqui. Tá, perfeito. O slide 17 vai ser o que a gente vai cortar para você finalizar ele. E você pode começar os 18 aqui do zero. Então, Mas tu vai me mandar quando isso aí para eu ver, antes de pôr lá? tem que alinhar. Não, a gente não.
eu devo enganar com a nossa edição. Mas a gente E se eu... segunda, Ah. já te envia. Ou se a gente pegar e gravar de novo, teria algum problema? Por mim, zero problema. Zero problema? Zero. É que é muita coisa que eu falei boa para cima. Não, vamos fazer o seguinte. Bom, vai cortar, né? Vai começar aqui... Vamos começar no 18, então. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Para quem estiver vendo, não vai fazer... O pessoal vai entender. Mas porque tu tem que ver assim, ó, que foi lá no minuto 14, uma coisa assim. Pelo slide, fica tranquilo. Fica não, tranquilo. Perfeito. Então, no slide 17, esse que tu tá vendo aí, né? Tá vendo aí, né? Isso. Tô vendo. Tá perto. Isso. Então, eu começo nesse aqui de novo. Deixa eu te desligar aqui, então. Beleza. Beleza. Obrigado. Eu vou dar o 3, 2, 1 aqui, beleza? Ou tu continua a gravação normal? Tá ouvindo, Enzo? Beleza, pode dar o 3, 2, 1, que vai ficar até mais fácil da gente se encontrar aqui. Exatamente, né? Então tá. Perfeito. Beleza. Deixa eu sair aqui agora. Tranquilo. 3, 2, 1. Em sua publicação, Ricci mostrou para a gente que é uma veia sempre visível, mas nunca vista. Então, assim, por que isso? Os artigos na área da flebologia raramente relatam essas estruturas e os métodos para exame do sistema venoso dos membros inferiores usualmente não mencionam a avaliação do nervo ciático e seus ramos. Né? Então, aqui nós temos aqui uma imagem ultrassonográfica do transversal da fossa poplítea esquerda, mostrando claramente, próximo à veia poplítea, o nervo ciático. Tá? O nervo é mostrado pelas setas em contato muito próximo, então, à veia poplítea, e ele é uma estrutura, então, arredondada, mais ecogênica que os tecidos circunvizinhos, contendo pequenas áreas hipoecogênicas, que são essas pequenas áreas aqui, um pouquinho mais pretas, né, correspondentes, então, às fibras nervosas. Aqui temos uma veia safena, uma insuficiência de veia safena, aqui temos a veia poplítea, e notem que a veia safena incompetente, ela causa uma depressão no nervo, dando esse aspecto em forma de lua no nervo, assim, mais achatada, né? Deixando ele mais irregular. No escaneamento longitudinal, o nervo é superficial à veia poplítea e exibe suas fibras como linhas paralelas mais ecogênicas. O que chama muita atenção, que a partir do momento que você vai se acostumando e colocando na sua rotina a visualização do nervo ciático, você vai vendo aquelas linhas paralelas e quando aparece uma varize dentro do nervo, esse nervo ele perde aquele paralelismo dessas fibras, né? Essas linhas paralelas, né? Aqui nós temos uma varredura longitudinal do nervo, mostrando o nervo nessa posição entre as setas, né? E os músculos e outros tecidos moles aparecem fora de foco e mudam rapidamente seu aspecto, enquanto a aparência constante do nervo torna esta estrutura mais óbvia. Uma manobra adicional que facilita a identificação do nervo ciático é passar o probe de cima para baixo, nessa região da fossa poplítea, em curtas distâncias, durante o escaneamento transverso. Então, você vai fazendo essa posição com o probe, e isso vai facilitando, porque a sua apresentação não muda, e os tecidos na volta, eles acabam mudando, e dependendo da angulação, da insonação,
aumenta a ecogenicidade nessas suas, na bainha e nas fibras dentro do nervo. Então, aqui nós estamos mostrando o nervo, a região do nervo, a poplite. Aqui temos o nervo no corte transversal, no escaneamento transversal, ultrassonográfico. Aqui estou abrindo, né, no longitudinal. Aqui ainda transversal. Aqui abrindo já no longitudinal. Notem que existe uma aparência mais hiperecogênica dessas fibras longitudinais. Aqui já começando a divisão do nervo tibial e fibular comum, mais para baixo um pouquinho. Aqui ainda não. Então, aqui o nervo ciático normal. Então, notem a diferença entre as fibras, entre o nervo e a musculatura. Tá? É bem nítido isso. Aqui temos o nervo mais na região profunda e aqui o nervo mais na região superficial, mais distal, na região poplítea. Aqui já a divisão do nervo tibial e o nervo fibular comum, aqui um pouquinho mais distal, essa divisão, e é muito próximo, então, da veia poplítea. Então, o diagnóstico das varizes ciáticas, eles não requerem angiotomografia, pois podem ser facilmente alcançados pelo ecodoppler. Algumas veias varicosas podem estar conectadas com a veia safena parva. Então, existem algumas veias que podem estar conectadas com a safena parva, levando ao refluxo da parva. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente já viu pacientes que chegaram até a gente com ressecção da safena parva e o problema era um refluxo proveniente dessas varizes do nervo ciático e o paciente continuou, então, com a sua clínica. Então, o nervo tem ecogenicidade variável em diferentes sujeitos. Às vezes, o mesmo paciente, uma perna, a gente vai ver uma ecogenicidade do nervo e na outra perna você vai ver outra ecogenicidade no mesmo paciente, também acontece isso. Então, aqui nós estamos mostrando um paciente com o nervo ciático sem varizes, então, normalmente não aparece varizes dentro do nervo. E aqui, quando a gente se depara com outro caso de outro paciente, é muito fácil, a partir do momento que a gente coloca este exame na nossa rotina. Então, aqui vocês já, olhando essas repetições de imagens de pacientes diferentes, a gente já vai vendo que aqui nós temos o nervo mais arredondado, muito próximo à poplite. Tá? E aqui no corte transversal, aqui temos varizes dentro do nervo. Então, olha, a diferença ela é muito gritante. Quando você, se você se habituar a procurar, a avaliar o nervo ciático em todos os pacientes, quando aparecer varizes, vai ficar muito claro, muito nítido para você, tanto varizes dentro do nervo, quanto a persistência do nervo ciático. Então, aqui temos uma outra situação, de outro paciente normal, né? Normal, com o nervo ciático normal, sem a presença de varizes ou persistência, e aqui o mesmo paciente para mostrar que é muito claro, então as fibras perdem se perde aquele paralelismo das bainhas que envolvem as fibras nervosas, né? E lembrando que nós temos a veia safena parva e essas varizes do nervo ciático geralmente são laterais. Geralmente elas são laterais à veia safena parva. E elas correm por um período, por uma distância, durante alguma distância, elas se encontram de maneira subfacial. Tá? Então, aqui temos um corte transversal de varizes dentro do nervo, e aqui um corte longitudinal. Então, do ponto de vista clínico, para a gente fazer o diagnóstico, nós temos varizes abaixo da prega poplítea, temos veias laterais, veias varicosas laterais da veia safena. Ao modo B, geralmente são veias pequenas, de 2 a 3 milímetros, de forma espiralada,
e elas vão se aprofundando à medida que vão chegando na fossa poplite, certo? E com relação ao refluxo, ela tem um refluxo de 2 a 3 segundos, com baixa velocidade, podendo, às vezes, descompensar a veia safena parva, como a gente já comentou. Então, aqui temos uma avaliação de uma paciente com varizes dentro do nervo ciático, muito próximo à poplite, a gente consegue visualizar. Então, fica muito fácil a partir do momento que você coloca na sua rotina a avaliação deste nervo. E mostrando aqui esse outro trabalho do professor Nicolas Lavropoulos, essa forma espiralada, né? Espiralada dessas varizes que, por vezes, podem até envolver a safena e tendo uma safena normal, assim como às vezes pode acontecer, né? Então, a incompetência da veia ciática persistente abaixo do joelho pode ser facilmente confundida com o refluxo da veia safena parva. E essa incompetência venosa é comumente negligenciada, como a gente já falou. Então, nós temos que ter um cuidado sempre que você vai olhar uma safena parva, dá uma olhadinha na parte lateral da perna, em busca de uma veia subfacial e que às vezes você vai acabar encontrando e colocar na rotina a avaliação do nervo. Tá? Janesini, neste estudo de malformações envolvendo o nervo ciático, ele encontrou, né, tratamento com espuma ecoguiada, ele encontrou em 480 pacientes, ele encontrou 4% de pacientes que tinham varizes no nervo ciático. Então, com relação ao tratamento, a flebectomia das varizes superficiais podem lesar fibras sensoriais, safeno-fibular. A abordagem cirúrgica deve ser evitada pelo grande risco, então, de lesar essas estruturas nervosas, e as veias subfaciais e intramusculares podem ser tratadas facilmente por escleroterapia, usando-se baixas concentrações de esclerosantes para evitar, então, uma reação inflamatória do nervo ciático. A escleroterapia com espuma é melhor que a escleroterapia líquida devido à sua grande difusão proximal. E aqui, nesse trabalho com espuma, o Dr. Janesini, ele usou o STS de 1 a 3%, na quantidade de meio a 1 ml misturado com ar, então na proporção de 1 para 4. E ele, no seu trabalho, não teve nenhuma complicação maior e ele se mostrou seguro e efetivo. Tratamento, então, com a espuma. O tratamento das varizes do nervo ciático, então, como eu faço? Polidocanol 1%, 1 ml de polidocanol misturado com 4 ml de ar, na proporção de 1 para 4. Lembrando que essas veias que envolvem, que estão lá dentro da bainha do nervo ciático, são veias com parede muito fina, e se a gente usar concentrações, a gente tem que lembrar que a ação detergente do polidocanol, ela vai além da parede da veia. Então, se você usar uma concentração muito alta do polidocanol, por exemplo, polidocanol a 3%, você pode levar ele a um processo inflamatório no nervo ciático. Então, eu prefiro usar uma quantidade, uma concentração mais baixa, e às vezes usar 2 ou 3 ml, variando a mais, variando a resposta que eu vou ter quando eu vou tratar esse nervo, que eu vou explicar mais para frente. A gente usa o método Tessari e usa 5 a 10 ml de microespuma, a depender da quantidade e diâmetro das varizes na perna e ao longo do nervo ciático. Né? Então, qual é o material que nós usamos para fazer esse tratamento? Então, o ultrassom, usamos geralmente uma seringa de 5 BD e uma de 3 terumo, uma bânula, a torneirinha, né, de 3 vias, e um polifix pediátrico com uma agulha 21G meio. Então, vocês podem tirar um print aqui desse material, porque esse material é muito bom. Então, eu deixo 2 kits já montados
para facilitar no momento de fazer o tratamento e não correr o risco de perder essa função, que às vezes, por se tratar de uma veia de 2 a 3 milímetros, mais na profundidade, numa posição subfacial, qualquer movimento a gente pode perder, né? Então, aqui nós estamos mostrando, nesse vídeo, 1 ml de polidocanol, 1%, 4 ml de ar, na proporção de 1:4, e preparamos a espuma com o método Tessari, 10 passagens, gira a torneirinha, mais 10 passagens, após girar. E isso já é suficiente para a gente tratar essas varizes finas do nervo ciático. Geralmente, com 5 ml, a gente consegue tratar essas varizes se for em pequena quantidade. Então, nesse caso 1, no nosso primeiro caso, mostrado aqui, o paciente nos procurou com mais de 10 anos de dor e sem o diagnóstico, né? Notem que existe até uma leve atrofia da perna. Normalmente, o que a gente encontra? Às vezes, a gente pensa assim, a veia ciática, geralmente, exceto nesse caso, elas estão numa perna que está um pouquinho mais aumentada de tamanho, com poucas varizes. Nesse caso, a dor vinha de tanto tempo que o paciente chegou a ter uma leve atrofia na perna. Então, ausência de varizes visíveis, dor ciática típica, e ele tinha uma mancha hipercrômica. Então, notem que essa região tem uma mancha, mais ou menos aonde a gente tem correndo aqui aquela veia subfacial. Então, aqui a paciente já na posição de tratamento. Tá? Então, eu sempre gosto quando eu vou fazer o tratamento desses pacientes, colocar o ultrassom e ficar comprimindo para ver quanto que como que essas veias se comportam, para avaliar se eu preciso fazer 5 ml ou 10 ml, quantas vezes estão na fossa poplítea próximas. Então, são alguns critérios que eu uso para fazer o tratamento. Então, aqui sempre 2 funções, pelo risco de você perder uma. Não é bonito, mas eu prefiro deixar pingando, né? Em função de não ocorrer, ou por demora no preparo da espuma, trombosar esse sangue ali dentro da veia e coagular esse sangue ali dentro da veia e a gente perder essa via de acesso. Então, após verificar a posição com o ultrassom, de maneira bem lenta, a gente vai injetando essa espuma. E depois, com o ultrassom, eu vou ordenhando essa espuma na direção proximal. Então, eu vou ordenhando essa espuma e vou vendo se ela vai preenchendo todas aquelas varizes do nervo ciático que a gente visualizou antes de iniciar o tratamento com o paciente naquela posição de tratamento. Lembrando que o diagnóstico é feito em ortostatismo. Então, eu vou até lá em cima, às vezes várias passadas com o transdutor para empurrar aquela espuma para cima. Aqui mostrando mais uma vez. Então, notem aqui a presença da espuma. Aqui temos a presença da espuma. Microbolhas, microbolhazinhas, né? E aqui um outro caso que eu quero mostrar para vocês, de uma outra paciente que também tinha umas manchas hipercrômicas. Isso me chamou a atenção, não vi nada na literatura sobre isso, né? Sem varizes aparentes, mais um caso, sem varizes aparentes. A paciente já tinha anos também sem diagnóstico, com muita dor. Antes de iniciar o tratamento, lembrando que sempre que eu vou fazer
visualizar, ou eu já o pro duas Doutor, funções. Durante o vídeo, sua internet deu uma leve caída, você saiu da A live e voltou. microespuma já Tá me dentro ouvindo? do... Ok, tô ouvindo. O que aconteceu? Durante o vídeo, você caiu e voltou. Então, acho que pode repetir esse último videozinho. Não, não. Ah, É porque literalmente caiu e voltou. caiu uma vez só. Aham. Então tá. O sinalzinho não foi mensagem, então foi que caiu e voltou? Eu vi um clipe. Isso, caiu e voltou. Na live ficou, pra mim ficou tranquilo. Esse aqui não apareceu. Entendi. Eu Então, vou sair aqui. Deixa eu dar um ESC aqui só para nós ver qual é. Isso. Então é o 59. Isso. 59. Eu vou abrir ele e vou dar o 3, 2, 1, né? Perfeito. Já vou até sair aqui. 3, 2, 1. Então aqui temos a microespuma já dentro das varizes do nervo ciático. Aqui olha, na proximidade da poplite, não há nada de espuma para dentro da poplite, então pode ficar bem tranquilo que a microespuma está toda aqui ao longo do nervo, tá? Das varizes do nervo. Aqui mostrando a microespuma aqui e a poplitea sem problema nenhum. Aqui um pouquinho vindo para cá. Então, ó, persistência, o terceiro caso é a persistência da veia ciática. Dor ciática típica, varizes, apresentava varizes na coxa distal e perna na região posterolateral. Então, aqui temos a persistência da veia ciática. Nota que está assim, acompanhando o nervo, mas o nervo está mais abaixo, tá? É um aparelho portátil, com mais de 10 anos, fez esse diagnóstico. Então, se você criar a rotina de fazer o diagnóstico, de avaliar o nervo, é muito fácil, né? Aqui as duas funções. Então, usamos o polidocanol 1% na diluição 1:4. Então, muitas vezes muito grandes, né? Então, eu prefiro. Por quê? Porque uma grande parte do sangue, quando a gente observa um refluxo de sangue, a gente sabe que essa espuma já foi neutralizada pelas células sanguíneas. Então, eu faço um pouquinho, de 5 a 10, em função disso. Então, porque aqui temos varizes tanto dentro do nervo, como na região lateral da perna. E aqui estamos observando a espuma lá dentro do nervo, nesta veia ciática persistente, né? Então, bem já na região mais profunda, mais proximal na coxa e subindo, né? A gente consegue visualizar aqui as microbolhas acendendo a veia ciática persistente. E esse caso 4, dor na coxa distal e perna posterolateral, dor há 4 anos, com piora no último ano, predominância das vezes ao longo do nervo fibular e poucas varizes visíveis, né? Notem que essa paciente tem pouquíssimas varizes visíveis
Apenas umas microvarizes, né, presentes, né? Mas não tem aquelas veias grande saltadas. Então, se a gente não suspeitasse disso e não fizesse uma avaliação detalhada, não teria feito esse diagnóstico. Tá? Aqui nós já estamos no tratamento. A punção ecoguiada. Notem aqui. Punçãozinha, não consegui na primeira. Depois fui lá na segunda. E posiçãozinha ali, quando a gente vê a agulhinha dentro da veia, né, já estável ali dentro, aqui a gente já começa a visualizar o refluxo, né? E dei mais uma posicionada para deixá-la um pouquinho melhor ancorada. Aqui no caso eu usei o garrote para ajudar a punção, soltei o garrote e estamos tratando, então aqui, neste caso, usamos um total de 10 ml, de maneira muito lenta, tem que cuidar para não injetar rápido demais, porque pode refluir peribainha do nervo, né? E aqui visualizamos já a espuminha lá dentro dessa veia, que segue em direção ao nervo ciático, né? Então, ó, então aqui com 2 semanas após o tratamento, a gente realizando a compressão e não há fluxo mais dentro daquela veia. E aqui nós podemos visualizar as varizes maiores que não apareciam, né, por estar mais nessa região profundidade. E aqui um trajeto da veia subfacial, né? Então, até começar a aprofundar aí nessa terceira imagem, no terceiro vídeo, em direção aqui ao nervo, né? Já muito próximo da poplite, em direção ao nervo ciático aqui abrindo. E a gente está comprimindo e já não está fechando aqui pelo trombo químico, né? Causado pela microespuma. Então, aqui nós estamos mostrando novamente, né? Já a veia fechada, né? Mais lateral. E essa paciente, esse caso, essa paciente, ela teve dor no pós-procedimento imediato, né? Ela já começou com dor. E, alguns dias com dor eu tive que usar dexametasona para aliviar. E a partir da segunda semana a dor desapareceu completamente. E era uma das pacientes que tinha muita clínica, né? A paciente trabalhava em pé o dia inteiro, uma cabeleireira, e tinha muita dor na perna, e muitas varizes associadas, mas não visíveis, né? As varizes eram mais aprofundadas, não faziam tanta saliência na perna. E a drenagem, a gente sempre orienta o mínimo de drenagem possível, nesses casos, né? E drenar sempre através de uma punção ecoguiada. Então, primeiro eu punciono, aspiro, e depois, então, eu posso fazer uma ordenha manual das veias que a gente nota aquele carocinho mais superficial, né? Então, aqui a gente está comprimindo um pouquinho com a mão para ajudar. E lembrar sempre de proteger o probe para poder usar o álcool 70 à vontade, né? E no caso 5, é uma paciente que está aguardando o tratamento ainda, paciente aguardando o tratamento, que, por incrível que pareça, tinha varizes no nervo ciático nesta perna esquerda, né? Também que não tinha varizes visíveis nesse local, né? Então, aqui nós temos aqui a veia poplítea, aqui o nervo ciático já com as varizes dentro do nervo, no corte transversal. Então, fica muito claro a partir do momento que você coloca esse exame na sua rotina.
Então, ele fica assim, é muito gratificante, porque quando a gente procura todo dia e não acha, lá de vez em quando a gente encontra um caso igual a esse, e aí vibra, né? Porque você está fazendo um diagnóstico que está gerando uma qualidade de vida imensa para o paciente através do tratamento. Tá? E esse paciente, às vezes, já passou por vários médicos, vários colegas, e em função de não ter aquelas varizes visíveis, não pensaram nessa possibilidade de doença de refluxo venoso. Tá? Então, é importante a gente olhar e olhar de novo, para gravar essa possibilidade, porque no nervo normal, ele não vai apresentar essas veias varicosas dentro do nervo. Então, todos os pacientes tiveram alívio dos sintomas, eles necessitaram poucas drenagens, e eu só realizo as drenagens na presença de dor. E geralmente, né, ecoguiada. Então, se você fizer uma drenagem sempre ecoguiada, a possibilidade de você fazer uma lesão, principalmente na região subfacial, é muito, muito menor. Tá? Conclusão, o tratamento das varizes do nervo ciático com microespuma de polidocanol, guiado pela ultrassonografia, é seguro, eficaz, muito gratificante, porque muda completamente a qualidade de vida desses pacientes. Esses pacientes vão ser eternamente gratos, porque são pacientes que sofrem muito e já percorreram, e eles vão divulgar seu trabalho, né? Então, eu fui lá no doutor, ele avaliou meu nervo. Então, cada paciente, no dia a dia, lá na consulta, que você fala, que você, além de ver se tem varizes, a gente vai olhar se tem varizes dentro do nervo ciático. Esse paciente ele fica muito satisfeito com isso, né? Então, a gente agradece a presença de todos, convida vocês para o nosso curso, o Master em Fleboestética presencial. Estamos aí abertos para perguntas. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp e o meu Instagram. E se você gostou dessa aula, printa uma parte da aula, marca o Dr. Rover, a doutora Fanilda, o Dr. Charles e o Fleboestética Master, para a gente repostar, e a gente vai ser muito grato a vocês. Queremos muito vocês junto conosco no curso Master em Fleboestética. Um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos para os nosso debate agora. E temos muitas perguntas aí para a doutora Fanilda. Estamos abertos aos colegas, o doutor Charles aí na retaguarda. E estamos muito felizes de compartilhar essa nossa experiência com todos vocês. Ana? Obrigado, Ana. Doutora Fanilda, eu tenho muitas perguntas para a senhora. Né? Assim, eu tenho um respeito muito grande, me desculpe eu chamar de senhora, mas é a força do Obrigada. hábito mesmo. A gente, ao longo do tempo que você começa a fazer o ultrassom, mas é importante, pessoal, vocês aprenderem, então, uma vez, a fazer um curso com a doutora Fanilda, para não só ciáticas, vocês aprenderem todas essas varizes que são subadas. Né? Ela tem uma didática excepcional e vai pegar na sua mão. Doutora Fanilda, fica à vontade para tecer alguns comentários do nosso público. Eu achei muito interessante a sua apresentação, porque a gente ouve muito paciente falar assim: eu vim fazer o exame aqui, mas o doutor acha até que deve ser um problema do nervo ciático. Tá bom, o problema pode ser do nervo ciático, mas o problema pode ser varizes do nervo ciático, não é? Então, isso que você falou é muito legal de introduzir no seu protocolo de exame o estudo do nervo ciático. E repetindo, né, o que eu e você falamos, passe a ver em todo paciente o nervo ciático, ele já vai ficar na sua cabeça. Uma hora você vai ver que aquelas queixas dos pacientes podem
podem ter relação com aquelas veias ali dentro do nervo ciático. Na maioria das vezes você vai ver o nervo ciático bonito, mas é bom que você aprenda a ver o nervo ciático. Quando ele estiver anormal, exatamente, você vai ver. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Rover. Quando que você indica paciente com varizes no nervo ciático a investigar a origem pélvica disso? Tá? E se tiver origem pélvica, você trata os dois ou você trata um ou outro? Qual é a sua propedêutica aí de tratamento também? Então, assim, antes de responder a sua pergunta, com relação, quando eu falo aqui na minha consulta para o paciente que eu vou olhar o nervo ciático dele, esse paciente brilha os olhos. Porque todos os pacientes acham que tem alguma coisa no ciático. E o ciático é um nervo tão famoso, né, que quando eu falo que lá no ultrassom eu vou dar uma olhada no nervo dele... Verdade. Ele não vê a hora. Aqui está o seu nervo ciático. E ele fica muito contente, né? Então, quando a gente acha, com relação à doença associada, quando que eu faço, um paciente tem um aumento de volume na coxa, por exemplo, quando o paciente refere dor pélvica. Fora isso, todos os pacientes que eu tratei de varizes ciáticas, investigação complementar, porque eles não tinham uma clínica. Entendi. Então, eu tratei em função daquele volume de 5 a 10 ml de espuma, mesmo que ela tenha o paciente do ponto de vista sintomático. Mas eu acredito que se eu começar a fazer uma angiotomia desses pacientes, certamente a gente vai descobrir mais coisa mesmo que assim. Mas eu não vejo assim uma condição sine qua non de você identificou ali ter que fazer uma tomografia. Pela minha experiência aqui com esses 6 pacientes tratados e mais de 8 pacientes assintomáticos, mais de 15 pacientes em 8 anos, que quando eu comecei a fazer. O que é legal também é ver Temos se mais perguntas? Pode complementar, Não, é que outra coisa que eu falo sempre que deve incluir na rotina é que diante dessas varizes, assim, que a gente até considera atípicas, ver se não tem ligação com os pontos de fuga pélvico, né? O ciático, por exemplo, exatamente, a gente vê o ponto, o leaking glúteo. Se tiver, a propedêutica muda um pouco. A investigação pode ser que precise avaliar lá em cima. Mas entrar também na rotina os pontos de leaks pélvicos. Quando tiver esse tipo de varizes mais atípicas, né? Tipo, por exemplo, a do nervo ciático. Você não precisa ir lá em cima, mas só ver se existe conexão com o território pélvico. É uma rotina legal também. Maior, né? É legal também. E é paciente que a gente atende, que já tratou varizes e que tem recinão a safena, esse paciente ele merece, né, um desses pontos, né, para a gente poder fazer. A gente vai se deparar com muito refluxo aí subdiagnosticado também. Isso. Tá? Temos perguntas do público? Como estamos? Vamos colocar o Dr. Charles ao vivo aqui. Quem tem refluxo na safena pode fazer de espuma? Pode. A espuma das maneiras de tratamento do refluxo na safena. Nós temos a cirurgia convencional, temos o endolaser e temos a espuma também. Então, a espuma pode também ser realizado tratamento da safena. Temos mais alguma pergunta? Ótima aula, 2 feras, obrigado pela entrega. Professor, você considera alguém que tem varizes ciáticas assintomático quando não tem queixas específicas, como dor
tipo ciático, considero ele assintomático. Quando é um paciente que eu vou tratar que tem varizes, que não tem dor nas pernas, ou que tem apenas microvarizes e vai ser todo paciente que poder tratar, e algumas vezes a gente se depara com pacientes assínticos só com a presença dessas varizes. Então, aí eu não trato esse paciente. Não sei se a doutora Fanilda tem né, e se tem encontrado na prática diária, né, varizes, pacientes assintomáticos com persistência da veia ciática ou com varizes do nervo ciático. Então, não, é infrequente, mas às vezes a gente encontra, principalmente pacientes com recidiva de varizes. Aquele paciente que já teve várias cirurgias de varizes e ele continua ainda com algumas queixas, mas não relacionadas ao nervo ciático. Você encontra, é raro, assim como é raro também encontrar até em paciente sintomático, como você falou. Por isso que é bom a gente procurar. Procurar. Se quem procura acha, né, doutora Fanilda? Isso. Só vamos encontrar aquilo que a gente conhece. Colocar... Exatamente. Por isso que nós temos que dominar a ultrassonografia, a técnica de fazer o exame, incluir esse exame na rotina diária. Temos mais alguma pergunta? Temos aí o professor Charles. A flebite química, naquele período de semanas, pode provocar uma piora transitória da ciatalgia? Então, Lucas, eu tive um caso que a paciente, em uma semana, ela referiu dor naquela região, e ainda tive que repetir por um tempo a partir daí ela melhorou bem. Então, por isso que a gente deve usar baixas concentrações, volume nesses pacientes, mas isso pode acontecer agora, assim, após a terceira ou quarta semana, após drenagens retidas, que às vezes a dor também pode ser em função da microbolha, né? Então, do nitrogênio que está ali, que está comprimindo, que precisa ser drenado. Sim, é uma dor, uma piora. Tive em um caso, dos 6 casos tratados, essa piora transitória, e depois, segunda semana, a gente usou o Decadron e as drenagens repetidas semanalmente, e hoje a paciente zero de dor. Mais alguma pergunta? Então, em todo dia, com o Eliquis, 2,5 de 12 em 12 horas. Então, todos os pacientes eu faço espuma hoje na clínica, independente se é tratamento de varizes, com espuma, a gente faz essa profilaxia, usamos a meia elástica 30-40 em todos os pacientes, alguns ainda com compressão extrínseca. A necessidade de fazer essa compressão extrínseca. Exame ciático por injeção inadvertida de espuma no nervo, eu acredito que deve ter. Então, assim, por isso que a gente funciona uma veia, uma varize que drena para o nervo, longe do nervo. Por isso que eu funciono naquele trajeto subfacial na perna, e a gente tem que cuidar para não multiperfurar. Por isso que tem que desenvolver o tratamento várias vezes, para você, porque se tiver extravasamento por múltiplas perfurações da veia, esta espuma que pode extravasar dentro da bainha, ela pode irritar o nervo e levar, eu não vi nada na literatura sobre isso, mas é uma preocupação que a gente tem, por isso que tem que se fazer uma injeção muito lenta da espuma e acompanhando com a ultrassonografia. Doutor Charles, fale, doutor Charles. Por gentileza. Não, é interessante o seguinte, pela embriologia, certo? Essa variz do nervo, essas veias ciáticas aí, tanto a veia ciática persistente como as veias do nervo ciático, elas desenvolveram previamente ao surgimento da safena parva.
Então, você vai ver que essas varizes ciáticas, elas descem em plano subfacial e elas se dividem. Um grupo delas segue o compartimento da parva. Por quê? Porque segue o nervo sural, entendeu? E o outro compartimento, outra parte segue o nervo fibular. E essa parte que segue no compartimento da parva, ele raramente se conecta com a parva. Difícil de conectar. Talvez você faz espuma ali, a parva fica ali intacta, você não pega a parva. E muitos colegas tiram a parva, achando que o refluxo está na parva, e o problema é na veia ciática, né? Inclusive, aqui agora no curso, Fanildo, vai ter um curso agora de 26 a 29 de maio, curso presencial, e eu fiz agora no sábado uma seleção de pacientes, que são voluntários do curso, né? E vieram 2 pacientes, uma delas, uma senhora, que fez 5 cirurgias de variz, por variz 5 vezes, está lotado de variz, e essa tem varizes pélvicas nítidas, porque tem escape glúteo, tem escape pudendo, sabe? Já fez safenectomia magra e parva bilateral, e tem cada variz ciática dessa grossura, ó, de 1 centímetro, 10 milímetros, 8 milímetros, gigante, bilateral. E uma outra paciente, nova, de 30 anos, com 2 filhos, com muita dor na perna direita. E o Rô mostrou o seu caso 4, que você mostrou lá no seu slide, o caso 4, chama atenção, assim, para mim, quando você vê uma paciente com dor na perna, é aquela pernazinha mais volumosa que a outra, é um pouco mais volumosa, aquela perna mais volumosa. Pode bater batata que é ciática. Eu vi a perna, é variz ciática. Eu fiz o exame dela, a paciente jovem, com variz ciática, com muita dor, e tava um colega que opera ela de variz, tirar essa perna parva dela também. Mais uma paciente que ia ser vítima da cirurgia errada, né? Que não fez diagnóstico. Então, quem tiver no curso aqui do dia 26 de maio e nunca viu o caso de variz ciática, vai ter 2 casos para vocês se deliciarem aí. Um caso maravilhoso, né? E que pode, né, Charles, ser feito esse diagnóstico pelo ultrassom. Porque essas varizes que você falou, ela corre paralela à safena parva, mas não na safena parva. Ela pode até enroscar, mas sai. E o diagnóstico é feito. Eu vejo também, esse caso que você citou aí, de várias cirurgias, é o que eu falei anteriormente. Você pode procurar lá, que tem, além de ter varizes ciáticas, vai ter um outro tema, que pode ser até discussão aqui, varizes ganglionares. Sim. Não é? E que aí a espuma entraria bem também, que é também associado a esse número caso de recidiva aí. É um tema bem legal também, que é fácil de diagnosticar, subdiagnosticado, por falta de procura. Exatamente. Muito bom esse caso que você vai apresentar aí, já estou até imaginando as veias. Né? Não, o caso é paciente, tadinha, ela chorou de emoção quando eu contei para ela que o problema dela era o nervo. Eu mostrei para ela. E ela tá rodando, ninguém nunca falou para ela, nem das varizes pélvicas, olha só, nunca nem das varizes pélvicas, nem falar para ela das varizes ciáticas. E ela fez cirurgia, tá com a perna toda mutilada de cortes, toda cortada a perna dela, uma mulher jovem, mas triste, né, porque, infelizmente, não foi diagnosticada as varizes ciáticas dela, né. E às vezes, né, Charles? Não, e esses pacientes, às vezes, fizeram várias tomografias também, receberam contraste. Não sei se foi o caso dessa paciente aí, né? Varizes não safênicas é um tema que tem que ser muito explorado, né? Já entrou na classificação CEAP agora, não tem jeito. Então, tem que ser explorado e tem que ser bem estudado. E é só... Porque não é que errou, é porque não teve isso que a gente está tendo agora, de falar sobre varizes ciáticas, varizes ganglionares, varizes que... perfurante de joelho, as perfurantes que antigamente eram os vilões da história, agora são perfurantes que estão aí só para drenagem, né? Então, veia é um mundo desconhecido que merece ser estudado eternamente. Bifanildo, lá no curso Master, são 10 anos de curso, né? E nós tivemos aí mais de 2.000 alunos nesses 10 anos. E todo curso eu mostro um caso de variz ciática, todo. E eu faço a pergunta assim, qual o diagnóstico? Ninguém acerta. Tá vendo? Ninguém acerta. Agora vão acertar. Daqui para frente você vai botar todo mundo para ver o ciático. E aproveitando essa maravilha de conhecimento, vai realmente... E outra coisa, lá no consultório, tipo assim, na sua cidade, você está no interior, na capital,
O doente roda em 10, 20 colegas que não fazem diagnóstico. Quando você faz diagnóstico, o seu nome vai lá para cima, entendeu? Então, o conhecimento, gente, é algo assim de valor inestimável, que ele muda a vida das pessoas para sempre, né? Então, sempre está sempre estudando, né? aprendendo. Resolutivo. Exatamente. Resolve o problema, né? Robert, então eu pergunto para você, do pessoal, o seguinte, entre fazer espuma 1% ou 3%, o que você prefere para varize ciática? Para varize ciática, eu já fiz alguns casos a 3%, não tive complicação nenhuma, mas é aquele negócio, a gente vai pegando uma experiência e vendo. Por que eu olho muito a aveia? Porque é uma aveia fina, geralmente, então não necessita de alta concentração. Então, com 1% mesmo, você já resolve. Então, por que eu vou dar um tiro de canhão num nervo, correr o risco de irritar esse nervo? Porque a espuma, ela vai além, a inflamação dela vai além da parede da veia, entendeu? Então, ela pode irritar as estruturas circunvizinhas. E imagina você, com 3%, você vai irritar muito aquele feixe. E aí pode levar, esse paciente pode ter complicações futuras desnecessárias. Então, se você tem o polidocanol a 1%, às vezes eu prefiro injetar um pouquinho mais de volume numa concentração mais baixa e e apenas uma espuma não tão estável, um pouquinho mais instável, para não ter um efeito tão forte dessa espuma dentro da bainha do nervo. Então, nós temos que ter um cuidado extremo com o nervo, para não ter complicações, não levar a criar um problema para o paciente. Né? Porque assim como você falou, Charles, uma dessas pacientes, ela tinha 10 anos de sofrimento, ela tinha feito 8 tomografias da região lombo-sacra e não tinha nada. Cada ortopedista que ela ia, né, não estou aqui falando mal do colega, porque não se via varizes na perna da paciente. E quando a gente fez o diagnóstico, tem uma outra aqui que o caso dela não está aqui, que ela estava com 15 anos sofrendo da perna. E é isso mesmo que você falou, você vira a referência na sua cidade. E quando você passar, simplesmente, mesmo que você não faça o diagnóstico da varize ciática, a estudar, se preocupar com o paciente como ser humano, avaliando essas estruturas, eles vão ver que você está num padrão diferenciado de diagnóstico, de tratamento, de perguntar, de palpar o paciente, de entregar valor para esse paciente. É só assim que você vai se posicionar. Por isso, né, Charlão, que o curso Master, a doutora Fanilda, essa batalha que a gente tem, essa conscientização dos nossos colegas para fazer esses diagnósticos, vai colocar a nossa sociedade, a nossa especialidade num nível muito maior, que é o que a gente e os nossos pacientes merecem, né? Então... Maravilha. Fanilda, tem mais algum comentário, alguma pergunta, Fã? Não, aprendi aqui muito. Aprendi muito. Então, até como é que drena aí, você já me ensinou aí. Porque, maravilha. Então, Rô, eu quero aproveitar aqui para fazer o convite. Então, pessoal, assim, porque o diagnóstico tem que pensar na doença, mas fazer ultrassom, conhecer o ultrassom, como você detectar, achar o nervo, mapear esse nervo, né? Então, assim, lá, a Fanilda tem um curso maravilhoso, que é o curso Focus, né, que é o curso deve estar online, mas logo vai ter presencial também, né? Deve ter um híbrido depois, né? Vai ter. E também nós, agora do dia 26 a 29 de maio, tem um curso Master Flebestética presencial, maravilhoso, são 4 dias aqui em Goiânia, 4 dias intensivos, das 7 da manhã à meia-noite, 1 hora da manhã, quase todo dia, de muita atividade, muito caso prático, e vai ter os casos de varize ciática para vocês verem também lá. Então, quem não fez inscrição ainda, entra no link daqui o Luiz vai botar o link aqui no YouTube, também no meu Instagram, do Rover, tem um link para inscrição que ainda tem poucas vagas, tem algumas vagas ainda remanescentes no curso, né? Rover, mais algum comentário? Então, eu quero agradecer a sua colaboração, a colaboração da nossa equipe por trás, dando essa retaguarda, e agradecer imensamente a professora Fanilda pela brilhante aula e a apresentação, e já deixar o convite, né? Você é a nossa convidada para participar do curso
tanto nas edições em Goiânia ou aqui em Cascavel, assim que desejar. Eu agradeço. Temos um tapete vermelho para ti. Você é a nossa pupila do curso, viu, Fã? Obrigada. Agradeço de coração. Como realiza... Eu perguntinha do Wagner aí sobre a compressão pós-procedimento. Como é que você faz a compressão? Só porque vai dar a última pergunta aí. A compressão, na última pergunta, para depois devolver a palavra para a doutora Fanilda, eu sempre uso a meia elástica 20-30. Hoje eu estou usando a meia elástica da Sigvaris 7/8. Hoje eu tenho feito isso, mas todas as meias com acima de 35 são ideais para pós-espuma. É o que nós usamos de rotina em todos os pacientes, para escleroterapia ampliada, para técnica Caroli, para o endolaser, e só não usamos para pós-operatório de cirurgia de varizes, porque a gente não faz mais, né, Charles? Porque hoje a gente não opera mais varizes. Doutora Fanilda, mais uma... Só agradecer, muito obrigado, muito carinho de vocês. Quando precisar, estão às ordens. E sucesso aí nesse curso de vocês, que eu já sei que é sempre um maior sucesso. Um abraço a todos, obrigado por todos. Obrigado por estar com a gente aqui, tá? Eu que agradeço. Uma boa noite. E vou tomar um vinho junto depois, na próxima. Se Deus quiser. Obrigado a todos os presentes, ao Charles e à doutora Fanilda. Um abraço no coração de todos. Beijo. Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço, boa noite.